Olá pessoal, nessa aula nós iremos falar sobre funções virtuais. Lembrando pessoal que caso tenham alguma sugestão, crítica, elogios, enfim, vocês podem deixar o feedback aí na descrição do vídeo. Principalmente se vocês acharem algum erro, alguma coisa que eu falei erroneamente, quiserem corrigir. Então é sempre importante, né? Claro que as aulas elas são revisadas, mas estamos passíveis às vezes de cometer algum erro, ou mesmo alguma explicação que não ficou muito bem entendida. Então, deixem seu feedback que eu estarei respondendo, né? Se for o caso, eu estarei corrigindo e vamos seguir. Vamos falar aqui sobre funções virtuais, ok? Nós já estamos saindo aí da parte básica, digamos assim, do C++, e entrando numa parte mais avançada do C++, ok? Avançada não quer dizer que seja complexo, né? O complexo não passa aí de um amontoado de coisas fáceis mal interpretadas. Então, se você está acompanhando desde a primeira aula, provavelmente você terá pouquíssima dificuldade ou nenhuma dificuldade para entender as aulas que estão por vir, né? Essa aula e outras, tá certo? E mais, quando for a última aula do curso, essa aula será destacada aí como aula final. Então, para todo mundo saber que é a última aula do curso e ali está encerrando esse curso, tá certo? Então vamos lá para funções virtuais. Vou criar um novo arquivo e chamá-lo de teste, tá certo? Digitar cpp e Ctrl J, que o Falcon já inclui várias coisas aí pra gente, facilitando nossa vida. Eu vou criar uma classe chamada, por exemplo, classe mãe, tá certo? Ficar uma coisa bem... E aí eu vou ter um public e ter uma função void show message, tá certo? Aliás, colocar mostrar mensagem para ficar o nome da classe e os métodos tudo em português, ok? Mostrar mensagem, colocar olá, sou a classe mãe, tá certo? E vou copiar e colar e chamar aqui de classe filha. E essa classe filha, né, vamos utilizar herança. Então, dois pontos, tá certo? Public, aí classe mãe. E colocar aqui, olá, sou a classe filha. Terminar aqui com ponto e vírgula, tá certo? Compilou. Vou aqui para a minha função main e vou classe mãe, vou ter um objeto, tá certo? obj, aliás, e classe filha também vou ter um obj. Aliás, vou chamar de mãe e filha, certo? Ok, vamos lá. Eu vou chamar, por exemplo, mãe.mostrar mensagem e filha.mostrar mensagem, tá certo? Compilando e executando, tá aí. Olá, sou a classe mãe. Olá, sou a classe filha. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o C++, né, o compilador do C++, ele decide em tempo de compilação qual função que ele vai chamar. Porque nós temos duas funções, veja, nós temos duas funções com o mesmo nome, a mostrar mensagem da classe filha e mostrar mensagem da classe mãe. Então, em tempo de compilação, ele sabe qual função ele vai chamar com base em quê? Com base no tipo declarado. Por exemplo, mãe é classe mãe, objeto de uma classe mãe. Filha é um objeto, classe filha.
Então ele sabe quem chamar. É por isso que não tem nenhum problema aqui em imprimir normalmente. Ó. Olá, sou a classe mãe, olá, sou a classe filha. Esse mostrar mensagem realmente, né, da linha 28 é o mostrar mensagem da classe mãe, e o mostrar mensagem da linha 29 realmente é o mostrar mensagem da classe filha. Não temos problema algum. Isso de determinar em tempo de compilação qual a função que ele vai chamar, né, qual a função membro, é chamado de ligação prematura, ok? Agora vamos progredir um pouco mais, modificar um pouco isso. Vou ter uma função void full, tá certo? E essa função ela vai receber um ponteiro tipo classe mãe, chamar de p, e eu vou chamar mostrar mensagem, tá certo? O Falcon até mostra aqui já, né? Veja só, mostrar mensagem. Ele só mostrou mostrar mensagem da classe mãe, tá certo? Mostrar mensagem. Então eu vou chamar essa função full primeiro, passando o endereço da variável mãe, né, da linha 30, e vou chamar novamente full passando o endereço da variável filha. E aí, o que vai ser impresso? Será que vai ser impresso novamente olá, sou a classe mãe, e logo abaixo olá, sou a classe filha, como no exemplo anterior? Vamos ver. Veja só, olá, sou a classe mãe e olá, sou a classe mãe. Ou seja, mesmo eu passando aqui o endereço de filha, né, que é um objeto da classe filha, ele chamou foi sempre o mostrar mensagem aí da classe mãe. Por quê? Porque o tipo declarado do objeto aí foi classe mãe. Então, independente do tipo, né, em tempo de execução do objeto fornecido na chamada aqui, no caso filha, que eu estou passando um objeto aí da classe filha, o endereço, independentemente desse tipo que foi passado, ele se baseou a decisão para chamar mostrar mensagem no tipo declarado do objeto. Por isso que chamou mostrar mensagem aí da classe mãe. Temos a ligação prematura e também temos a ligação tardia. O C++ ele prefere aí a ligação prematura, tá certo? Mas apesar do C++ ele preferir a ligação prematura, é mais interessante quanto na programação orientada a objeto a ligação tardia. E nós vamos ver o porquê disso. Lembrando que o C++ ele suporta a ligação tardia, ok? Se ele não suportasse a ligação tardia, nós teríamos que, por exemplo, verificar o tipo, tá certo? Verificar o tipo e assim chamar um mostrar mensagem ou da classe mãe ou mostrar mensagem da classe filha. O que nós queremos aqui é o quê? É que o C++ ele execute a chamada aí da função usando a ligação tardia. E essa execução da ligação tardia é o chamado aí polimorfismo, que é um conceito aí bastante conhecido em orientação a objetos, onde um único objeto ele pode assumir ações variadas com base em seu tipo de tempo de execução. E é aí que entra a palavrinha-chave virtual, que é o assunto dessa aula. Veja só o que eu irei fazer. Aqui na linha 8, eu vou colocar a palavrinha-chave virtual antes do tipo de retorno. Tá certo? E também vou colocar a palavrinha-chave aqui virtual, né, a palavra reservada virtual na linha 17. Lembrando que na subclasse
não é necessário acrescentar essa palavrinha virtual, mas é normal fazer isso, né? Então você vai encontrar aí na subclasse as pessoas também utilizando aí virtual. Então, se você tem uma função membro que é ligada tardiamente, né, que tem a ligação tardia, ela é conhecida aí como função membro virtual. Vamos executar para saber se vai mostrar olá sua classe mãe e depois olá sua classe filha. Ou seja, vamos executar a chamada função usando a ligação tardia. Veja só, funcionou. Olá, sou a classe mãe. Olá, sou a classe filha. A única coisa que eu precisei fazer foi colocar virtual aqui, né? Na classe mãe, no método aqui, mostra a mensagem. E não é necessário na classe filha, né? Na subclasse, mas é comum utilizar. Então também coloquei aqui virtual. O que o C++ está fazendo aí é decidindo qual função chamar em tempo de execução, com base aí em seus tipos de tempo de execução. Então, por padrão, o C++ ele utiliza aí a ligação prematura, tá certo? E aí você pode fazer essa ligação tardia utilizando a palavrinha reservada virtual, utilizando aí funções virtuais. Lembrando que construtores eles não podem ser declarados virtuais. As funções virtuais elas apresentam aí um ponteiro adicional oculto, né? Ela acrescenta a cada objeto um ponteiro adicional oculto e, e, e somente isso, basicamente. E uma classe que não tem funções virtuais, ela não vai ter esse ponteiro. E quanto aos destrutores, eles podem você pode declarar eles como virtuais. Quando que você vai declarar virtual ou não? Se você não vai declarar virtual, por exemplo, não precisa declarar virtual um destrutor se a classe não tem muitos dados membros. Ou então, se você cria muitos objetos dessa classe, você não precisa declarar o destrutor aí como virtual. Caso contrário, né, declare aí os seus destrutores como virtuais. Então é isso, pessoal. Quaisquer dúvidas podem deixar nos comentários. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.